Graça e paz, tudo bem? Boa noite. Então, estamos aqui mais uma vez, né, meu amado pastor Daci, né? Se o senhor puder ligar o outro também, daí para a gente passar para a pessoa, às vezes, que vai querer comentar ali, né? Daí o senhor fica no controle das mídias do microfone, então. Se não acabar a bateria do meu celular, tá bom demais. Mas qualquer coisa a gente carrega. 1, 2, som. Graça e paz. Então vamos lá, né, meu pastor? Vamos lá. Então estamos aqui, né? Quem chegou, chegou. Quem chegou, chega daqui a pouco, né? Amém. Tá, então, como nós estamos trazendo esse tema, né, já há algum tempo e aprofundando ele sobre a questão do coração. Então, primeiro lá, nós viemos falando sobre quem nós éramos, né? Nós somos seres espirituais e nós devemos limpar o coração, ter a palavra no coração, né? Então, é uma sequência. Aí nós, agora com o coração limpo, né? Que nós falamos muito de limpar o coração, que é o ponto de contato, né? Agora, entendendo um pouco e limpando o coração, nós temos que preencher o coração, né? Porque quando a gente tira uma coisa, ou seja, tira um ódio, uma ira, um fruto da carne, né? Nós temos que preencher com o fruto do Espírito, né? Porque o nosso coração não fica vazio, né? Sim. A nossa mente não fica vazia, nosso corpo não fica vazio. Então nós estamos aprendendo a pôr a palavra de Deus no coração, seja através da meditação, né? Seja através da leitura. Então, o que nós falamos, né? Para colocar uma palavra em cada área da vida. Por que eu tenho que ter uma palavra em cada área da vida? Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Porém, se eu não tiver essa palavra no meu casamento, eu vou ter apenas uma informação. Eu tenho que ter uma palavra. Qual é a palavra que eu tenho? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a pessoa vai viver por isso e vai lutar por isso, né? A palavra é espiritual. No trabalho, né? Existe uma palavra que eu gosto muito para trabalho, que fala para os escravos, né? Olha, trabalhe bem intencionado para o teu Senhor, né? Como se estivesse fazendo para Deus, né? Então, nós podemos pegar isso para o trabalho, para a família. Então, existem várias áreas, né, que a gente chama assim de forma didática, que nós podemos dividir isso, né? De nós termos uma palavra atuando nas finanças, né? A tão temida área financeira, né? Nós temos que ter uma palavra na finança, nos relacionamentos, no ministério. Por quê? Porque se eu tenho uma palavra, é tudo que eu preciso, né? Tudo que eu preciso é ter a palavra de Jesus atuando a nosso favor. Então vamos abrir ali no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Está sendo gravado aqui, filho. Alô? Ah, tá bom. Já. Marcos 4. Ô, Sé, eu vou te pedir para você ir lá com as crianças, tá bom? Elas só estão mexendo no celular. É? É. A Vitória e a Raquel. Tá. Depois pede para sua mãe pôr ali um desenhozinho para vocês ali.
Aí eu vim pra assistir meu filme. Dá pra dar uma pausa ali, não? Não, né? Tem que pagar. Aqui, né? Não, aqui. Apertei ele. O pastor Darcy tá gravando lá pra pastora Lu. E pra gente também, né? Depois dá pra aproveitar o áudio. Né? Na verdade, a imagem eu vou ter que conversar com um advogado, questão dos direitos autorais, né? Aham. Mas a sonoplastia pode. Glória a Deus. Então, pessoal, a gente já tinha iniciado, né, ali. Nós estamos agora em Marcos 4, 35. Então, eu gosto que todo mundo, né, colabore, né? Então vamos começar lendo aqui, até o... Acho que eu vou pôr mais uma lâmpada aqui, pessoal. Vou ver se... tá bom, né? Tá bom. A mãe tá com o negócio do yoga ali. O yoga, sim. É mais pra frente. É mais pra frente. Marcos 4, 35. Essa luz tá boa. Pera aí, deixa eu virar pra cá. Melhorou um pouco aí, não? Eu virei a parte que ilumina. Como que vai ser? Cada um lê um versículo? Sim, senhor, começando pelo senhor aí. Então tá, 35, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebataram com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água. 38. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até ao vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Então aqui nós estamos vindo, né, pessoal, na mesma linha que nós estamos, né? Então nós estamos agora, né, falando sobre ter uma palavra nas áreas da nossa vida, amém? Agora com o coração limpo, né? Estamos limpando o coração, então nós temos que preencher o coração com a palavra de Deus. Então aqui, Jesus, ele tinha dado uma palavra para os discípulos. Qual era a palavra que Jesus deu lá? Quem conseguiu identificar ali? Qual foi a palavra que Jesus deu que os discípulos não pegaram e não entenderam? Ou melhor, não entenderam e não pegaram. Jesus deu uma palavra ali. Pá! Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Muito bem, justamente. Jesus mente? Não. Jesus... Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Isso daí. Ele chegar. Isso daí. Jesus estava numa borda com os discípulos, de um lado. E eles queriam ir para o outro lado. Mas antes disso, Jesus falou assim: eu vou dar uma palavra. Não sei se eles vão entender. Jesus não precisava falar, vamos para o outro lado. Era só ter entrado no barco e ir, na verdade. Quando você pega um ônibus, você faz uma confissão de fé antes de... Chegou, vou para o trabalho e chegarei lá.
Você simplesmente acorda, levanta e vai. Eu, quando vou trabalhar de carro, a pé, chegarei no trabalho. Não, você pega Deus e tal, abençoa. Às vezes não é hora, bora no caminho. Então nós temos que entender que o nosso coração tem que carregar a palavra de Deus. O nosso coração sempre vai carregar algo. Sempre vai. Sempre vamos ter coisas em nossos corações. E nós escolhemos o que nós colocamos em nosso coração. De livre e espontânea vontade. Nós escolhemos. Raiva, ódio, ira, amor, paz, palavra, mansidão. Nós escolhemos. Isso não é imposto. E Jesus, ele falou lá, vamos para o outro lado. Os discípulos não entenderam. Por que os discípulos não entenderam a importância da verdade de Cristo? Os discípulos não entenderam. Aonde que prova que eles não entenderam? Eles duvidaram e acharam que eles iam morrer. Justamente. Olha lá, ó. Qual o versículo que dá isso aí? Lá no... Aqui, ó. Lá no 38, lá no final, lá na parte B, os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Aí, lá no final, ali no 40, Jesus disse, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Gente, eles estavam com medo de quê? De morrer. Porque eles perguntam, né? Não te importa que morramos? Que pereçamos? Justamente, não te importa? Ou seja, e aí? Se nós morrer, Não vai fazer nada? imagina. É verdade. E no 40, no início, fala assim, ó. No 40 não, no 38. Lê lá para nós lá, alguém, por favor. Lá no 38. Eu leio aqui, ó. Tô com o microfone. Lá no 38? 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos, né? Então vamos até a almofada, de novo lá. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus estava lá. Quem deu a palavra sabe que nenhuma circunstância natural ou espiritual vai desfazer a palavra que foi dada. Tudo bem? Com isso, pode chegar. Com isso, ele estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque eles iriam chegar no outro lado. Eles iriam chegar no outro lado. Agora, Jesus falou essa palavra para ele? Não. Não foi para o próprio Jesus. E várias vezes Jesus falou, eu não falo isso por causa de mim, mas eu falo. E aqui ele não falou, mas ele não falou para Jesus. Não era para ele mesmo, Jesus estava falando para os discípulos. Vamos! Não era para ele. Nós vamos para o outro lado. Então eles não entenderam a palavra, eles não guardaram a palavra no coração. O fato de eu não ter aqui era uma palavra de fé e verdade. Fé, verdade e confiança. Porque foi Jesus que falou. Se ele falou, vai acontecer. Não importa se é vento, se é tempestade, vai acontecer. Jesus falou. Então, quando Jesus ele fala, ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Será que ele quer?
Chegamos. Fez Que o ajuda? exercício do dia, já não foi? Ah, já fez o exercício do 2 dia? dias sem no parquinho. Não, mas se tivesse falado, nós subimos na cadeira de roda. Não dava pra subir. Mas é que ele é gostoso, assim. Ah, já é? No mercado já tem 30 degraus, Nica. Meu, fazer academia, então. Aqui, ó, deixa eu pôr uma cadeirinha pra ele aqui, ó. Pegou a Camila. Aqui é centro, né? Centro. Centro. Da rua. Azevedo Portugal. Azevedo Portugal. 131. Paz. Paz. Senhor. Boa noite. Gordinha, não fica assim, Aqui, ó. Aqui tem essa aqui que é mais. Ah, 2 dessas. E aí, Nica, vem exercício? eu acho assim, ó, dava pra gente. Não quer deixar ele aqui do ladinho aqui? Não quer deixar ele aqui do meu ladinho? Aqui não tem problema, não. Pode ser? Eu vou ali do lado. Aham. Aí, esse. O Nica já fez exercício para 2 meses. Não, Já. ele tá ali, não sei se Aham. O Gabriel já parece que está na academia. Já. Nica, por favor. Vamos ao apartamento que volta. 4. 04. 4. Leve? Ele toma sozinho água? Espera aí. Toma nesse? Eu trouxe teu copinho. Vem pro canto. Já fez o exercíciozinho, né? Mas eu também faço. Pode no jeito do coração também. Só que tava bem devagar. O Gabriel também estava. O Gabriel ergue, ele é amigão do Nego. Mas por que não gritou pra nós? Aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Tem que ter o jeito, né? Aham. Mas estamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Mas daí no próximo, daí nós fazemos ali, ó. Né? Apesar que o próximo diz que vai ser lá na colônia. Não sei se é verdade. Tem que falar com o chefe. É verdade. Não conheço. E o chefe é a esposa. Inclusive, já está nos ouvindo. Viu aí, pastora Lu? Então, Lá em casa, pode subir. Tem 30 degraus. 30 degraus? Mas ele caiu. Meu Deus. 30 degraus. Igual essa escada, só que é reto. 30 degraus. E ele foi para lá embaixo. Meu Deus. Partiu a cabeça que não pegar. Judiação. Meu Deus do céu. glória a Deus. Mas calça não é bom, né? Agora é... Então vamos lá, pessoal. Nós estamos ali em Marcos 4, tá bom? 35 até o 41. Então aqui, pessoal, Jesus ele falou ali, ele lançou uma palavra, né? E os discípulos não pegaram. Então o fato de você não ter uma palavra no seu coração vai fazer você duvidar, vai fazer você ter medo, vai fazer você não agir com fé quando você deveria agir. Então, ter uma palavra no nosso coração, né, é algo que nós necessitamos, nós precisamos ter uma palavra. Porque, veja bem, se ele estivesse ligado ou entendido, poxa, nós estamos passando aqui por essa tempestade, por esse vento aqui, mas Jesus falou, ele deu uma palavra, gente, ele não mente. Nós vimos ele ressuscitar, nós vimos ele curar, ele andou sobre a água. Não, se ele falou, fica tranquilo, foi Jesus que falou. Né? Mas eles... Por quê? Você não consegue desfrutar... Deixa eu só fechar essa porta aqui. Marcos 35. Conversa que a gente até o final. Gente, tá todo mundo ouvindo lá. Meu Deus, sabe?
Pronto, fechar em 50 portas lá para trás agora. Então, onde que eu estava vendo? Só para contar a história dessa passagem, Jesus falou para os discípulos para que eles vinham do outro lado do lago. E daí foram para o outro lado do lago. Só que o que aconteceu? Jesus estava com a cabeça no travesseiro, deitado, tranquilo, e começou a dar um vento e chover forte, as ondas batendo no barco, e os discípulos ficaram tudo apavorados. Daí cutucaram Jesus acordava e mestre, olha, ó, não tem medo que morramos, né? Que a gente possa morrer. Daí ele disse que eles não tinham fé. E aí chegaram do outro lado da marcha. Isso daí. Como a palavra lançada no início, né? Isso do aí. outro lado da marcha. Então o Germano resumiu ali. Faltou só uma coisa ali, Germano. Só uma coisinha só. Eles tiveram o quê? Medo. Eles tiveram medo. Quando entra o medo, o que saiu deles? A fé. Jesus falou: você não tem fé? Então, quando eu não tenho uma palavra no meu coração sobre qualquer coisa, fica ali vazio ali. Eu não tenho a palavra. Entendeu? Quando eu coloco a palavra de Deus no meu coração, que é algo bom, alguma coisa ruim sai. Se eles tivessem, eles tinham fé, gente. Mas como o medo entrou, a fé foi embora. A fé não opera com medo. O medo não opera com fé. Conversando com o Gabriel na rua. Então a gente está passando. O Gabriel, ele tá assim, nervoso, transtornado. A minha mãe tá curada. Mas ela tá com medo. Aí Deus me perdoe falar essa palavra. Ela não dá certo pro Gabriel, ela inferniza. Ela fala assim, se eu tiver que sair, ela diz assim, se você demorar para voltar, eu vou me matar. Eu contei pra minha irmã Luciana, eu falei, eu perdi a cabeça, sabe, sexta-feira. Gente, lá é tudo ou o Gabriel. Se a gente não sair, não comprar alguma coisa, ninguém come. É tudo longe. Eu tava indo no Realeza, lá no mercadinho, né, buscar umas coisas. Ela falou, se você demorar, é hoje que eu me mato. Eu tava tão nervosa, tão estressada com tudo. Eu falei, mãe, que era que é um veneno ou uma faca? Eu falei aquilo que eu não aguentava mais, porque ela tá tenta, sabe? Aí depois, à noite, assim, eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus, é minha mãe. Só que ela vai, o Gabriel, é Deus no céu e a avó na terra. Tanto que o Gabriel, esses dias, ela começou a fazer chantagem com ele. Falou, vou me matar. Mas o Gabriel falou, então, vou comprar um caixão pra senhora. Sabe? Ela atenta, eu não sei mais o que fazer. Qual a palavra que a senhora tem para essa situação? A senhora tem que ter uma palavra para essa situação. A palavra que eu falei pro Gabriel, para acalmar nós dois. Eu falei, Gabriel, tenha paciência com a avó. Eu tenho fé, a avó tá curada. O Gabriel falou, mãe, a gente tem que pedir pra Deus agora, não curar ela, porque ela tá curada já sabendo, você me deu. A palavra é fé que ela tá curada, mas parece assim, eu não sei o que fazer, sabe? Daí o Gabriel mudou pra casa dela, para cuidar dela, agora voltou com as crises de choro, desse que entra em desespero, tá doendo, quem no médico? Eu só quero... Depois nós vamos chegar, Ana, depois nós vamos chegar lá, porque assim, essa situação que a senhora está passando é bem o exemplo que Jesus está trazendo aqui. Qual era a dificuldade que os discípulos estavam passando? Medo. E a minha mãe, ela tá com medo, ela é medo, sabe? Aí eu e o Gabriel, a gente tá desesperado, a gente não tem paz, não tem. O que Jesus disse? Abre lá, por favor, lá. Ó. Vamos ler ali, ó. Cadê? No 37. Pode ler para nós lá, Gabriel. Achou aí? Marcos 5. Marcos 4, 37. Levantou-se grande temporal. Isso. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas
por cima do barco, de maneira que já sentia Ó, levantou-se um grande temporal. temporal, de maneira que as águas estavam enchendo o quê? Gente, eles estavam, resumindo, eles estavam naufragando. O barco estava afundando. E o próximo? Olha o que Jesus estava fazendo. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada. Até aí. Eles estavam com um problema terrível de risco de vida real, onda batendo, a água enchendo o barco, e Jesus estava o quê? Dormindo numa almofada, na polpa, gente, do barco, estava lá tranquilão. Na polpa, a frente do barco. Aham, isso daí, estava lá. A proa, Isso, aham. Aí, peraí, vamos lendo e entendendo e aplicando para nossa situação, porque isso é evangelho. Evangelho é eu pego, porque tudo que foi escrito foi para nos ensinar, amém? Amém. E tudo que está escrito nós temos que aplicar, amém? Evangelho eu entendo e eu aplico. Se eu não entender, eu não consigo aplicar. Aqui nós vamos ver que os discípulos não entenderam. E o fato deles não entenderem, eles não conseguiram aplicar isso. Então tá bom. Mas antes disso, Gabriel, agora antes da gente continuar, então, eles estavam numa tempestade, estava todo mundo lá, né? O barco afundando e Jesus dormindo tranquilão. Pode prosseguir, por favor. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ó, então os discípulos, ô mestre, acordou Jesus. Não te importa que pereçamos, que morramos? Pode ir lá. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. 40. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Uhum. A minha versão aqui, ela fala assim, ó. Por que vocês estão com tanto medo? Tá, vamos até aqui pra gente compreender. A tua tá o quê? Tá o quê lá? Medo, no lugar de medo tá o quê? Porque sois São tímidos? tão tímidos. Isso daí é. Então, mas no original ali é medo, pavor. Eles estavam com medo de quê? De morrer, nós vamos voltar, né? Eles estavam com medo de quê? Da morte. Eles estavam com medo da morte. Jesus estava com medo? Não. Jesus não estava com medo. Opa, peraí. Então existe algo que os discípulos não entenderam que Jesus estava entendendo. Porque se Jesus não está com medo e ele estava dormindo e os discípulos acordados, apavorados, opa, peraí. Então o que Jesus entendeu que os discípulos não entenderam? O que os discípulos não entenderam que Jesus entendeu? Aí nós vamos agora, Gabriel, lá em cima, lá no 35, lá. Nós vamos ver o porquê que Jesus estava tão tranquilo. E naquele dia, esse aqui? Isso. Tempestade apaziguada. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Até aí. O que Jesus disse para o discípulo? Vamos para onde? Outro lado. Nós estamos aqui, vamos sair daqui vivo e nós vamos chegar lá vivo. Nós vamos para o outro lado. Jesus lançou uma palavra. Os discípulos pegaram a palavra? Não. Por isso que no meio do problema, do reboliço, da luta, da iminência de morte, eles ficaram desesperados. Por quê? Porque eles não entenderam. Quando você não entende, você não consegue aplicar.
ou desfrutar. Repita comigo. Quando eu não entendo, Quando eu não entendo, eu não aplico. eu não aplico. Está aqui, pastor Daci, eletricista. Imagina que ele dá uma aula em 5 minutos como montar um painel elétrico. E fala, vai. Se eu não entendi, eu não vou montar. Não tem como, né? Não tem como. No reino natural é assim. E no reino espiritual também. Se você não entende, você não desfruta, você não vive, você não pratica, você não consegue fazer. Você não consegue aplicar. Então, Jesus está falando. Será que o que Jesus está falando tem importância? Não. Todas as vezes que você vê Jesus falando, você tem que parar e prestar atenção. Ele está revelando alguma coisa. Jesus nunca falou nada, nunca jogou palavra fora. Todas as vezes que Jesus diz alguma coisa, isso tem uma importância no reino espiritual e no reino natural gigantesca. Se nós não entendermos isso, nós vamos estar que nem os discípulos ali, louco e desesperado. Por quê? Se você não entende, você não aplica. Se você não entende, você não consegue viver aquilo que você precisa viver, porque você não entendeu algo que Jesus explicou antes. Jesus já sabia, gente, que havia tempestade. Por que você acha que Jesus falou? Várias vezes Jesus ia no barco, ia para lá, ia para cá, e Jesus não falava, vamos para o outro lado. Simplesmente entrava no barco e ia. Por que dessa vez ele falou, nós vamos chegar do outro lado? Já sabia. Não só pela missão, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Ele falou assim, eu vou falar porque eles vão ter medo. Então, eles vão confiar na minha palavra. Eles vão confiar no que eu disse. Eles confiaram? Não. Por que eles não confiaram? Deixaram o medo entrar. Mas antes do medo entrar. Duas situações. Eles não escutaram. Eles não deram. Com aquele negócio da falta de atenção, né? Ou seja, eles não entenderam. Não compreenderam. Não compreenderam. Eles escutaram, mas não pegaram. Isso. Não virou a chave. Jesus falou assim para eles assim, eis que estou aqui, nós vamos para o outro lado, porque agora eu vejo uma... Jesus falou isso? Não. Jesus não falou. O que isso mostra também? Que quando Jesus fala, é de forma simples. Tal coisa. Se você não pegou, se você não entendeu, não espere o espetacular, gente. Não espere. Quando Deus fala, é de forma simples. Tem muitos cristãos, eu sempre falo isso e dou exemplos, e eu sou prova disso, que esperam o espetacular de Deus. O céu abrir, pá, e raio, pá, e trovões, e vem uma voz bem do alto, Germano, meu Deus do céu. Gente, não é assim. Isso é fantasia. Isso é fantasia. E o reino espiritual não trabalha na fantasia. O reino espiritual trabalha na realidade. Nas coisas normais. Nas coisas normais. É claro, tem coisa que é extraordinária? Claro que é. Quando Jesus morreu, o véu se abriu, o chão rachou e levantou os mortos, mas isso tem uma simbologia e uma aplicação prática para aquele momento. E o restante de coisas que Jesus estava falando, pregando, que estavam chamando ele de endemoniado, falando que ele não tinha razão, e não foi nada. Deus está me mandando porque aqui... Não foi. Então isso prova que não é chamando a atenção nossa, né? Não é tendo fenômenos naturais que ele vai chamar a nossa atenção. Nós temos que estar ligado ao que Jesus fala. E confiar em Jesus é confiar em sua palavra. Confiar em Jesus é confiar em sua palavra. Então, eles estavam passando por esse problema porque eles não entenderam. Eles não tinham uma palavra para aquela situação. Eles não tinham uma palavra para aquele problema.
Todo problema que você está passando, você tem que ter uma palavra de Deus. Jesus mente? Não. A Bíblia mente? Não. Então, se você tem uma palavra para a sua situação, vai ter saída. Mas o grande erro nosso, nós queremos viver o cristianismo e vocês são privilegiados por estar aqui ouvindo isso, porque tem muitos pastores, muitos líderes de igreja, pasmem vocês, que não conseguem compreender isso. Então, vocês estão à frente de muita gente. Que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é o quê? Uma religião. Não é saber o fato que vai mudar a situação. É aplicar. É fazer o quê? Aplicar. Imagina, a Bíblia diz lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó, bem tranquilo. Jesus sempre falou de amor, né? Sempre falou de amor, amor. E eu sei que eu tenho que amar. E vai acontecer uma situação que eu vou pôr à prova, isso vai pôr à prova em mim. Se eu vou amar ou não. E na hora eu não amo. Não amo e faço, beleza. Daí passou o tempo, vai vir outra prova de amor. Eu não consegui amar. Reiteradamente, ao longo dos anos, você vai ficando um religioso, porque você só tem a informação. Você não consegue usar isso. Mas Jesus Cristo, ele veio quebrar, gente, toda a religião de forma prática. Qual é a diferença do cristianismo? A principal, né? Tem várias diferenças. A principal diferença do cristianismo, né, para a religião, que o cristianismo é a palavra de Deus aplicada. É focado em Cristo. Não tem terceiros no meio. Isso, mas é a aplicação, não é você saber. Saber não muda o fato. O diabo sabe. O diabo sabe, mas não muda o fato. Mas ele pratica o que sabe? Não pratica o que sabe. Entendeu? Então, saber o fato sobre Jesus não muda a sua circunstância. Os discípulos, eles não entenderam. Eles tinham visto Jesus fazer milagres, operar. Saber o fato não muda. Eles tinham que ter agido com fé naquele momento. Não. Jesus falou. Nós vamos chegar lá. Ele falou. Por que ele falou? Não sei, mas ele falou lá. Nós vamos chegar. Né, Pedro? É verdade, André. E João? Aí Judas? Eu não sei não, hein? Eu acho que nós vamos morrer aqui. Daí o Tomé, eu só acredito vendo. Nós vamos morrer, cara. Não, mas já apavoraram, mas Jesus é uma palavra. Vocês têm que entender que Cristo e sua palavra é um só. Cristo e a palavra é um só. Quer ver isso aí? Vamos abrir lá João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver isso daí. Porque às vezes a gente não consegue compreender, mas o discipulado é assim, a gente vai, né, paulatinamente, né, pastor Daci? Gente, pense bem, Jesus fez 3 anos de discipulado, todo dia com os discípulos, 24 horas. É? João, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso. Vamos lá. Eu tô com a NVI aqui. Alguém mais está com a... Qual que é a sua aí? Esse menino chegou. Essa daí é aquela do... Aham. A minha é Turma 100. Lê lá para nós, por favor. O verbo feito carne? Isso. No princípio, pelo verbo, e o verbo estava com Deus. Beleza. Então, gente, toda vez que vocês for lerem a Bíblia, vocês têm que ir lendo e entendendo. Não é inglês. Pô, não sei nada. No princípio, de que ele está falando? No princípio de tudo, de toda a criação. Verbo aqui é palavra. A minha tá assim, ó. No princípio era aquele que
que é Qual que é a tua, João? NVI. No princípio era o verbo. Verbo e palavra é o mesmo nome. Beleza, pode ir lá. Aqui tá diferente. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E ele, nada do que foi feito se fez. Não, quer dizer, sem ele, nada do que foi feito até hoje se fez. Uhum. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Beleza, até aí. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foi feita por meio dele. Resumindo, todas as coisas foi feita por meio da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus é a palavra, no singular. No singular. Quem fez o IBEG sabe, né, a diferença de a palavra e as palavras. A gente não vai ainda aqui. Jesus é a palavra. E todas as coisas que existem estão sustentadas por uma... Estão sustentadas por quem, então? Jesus. Por Jesus. Todas as coisas estão sustentadas por Jesus. Isso significa dizer que tudo que é criado através da palavra de Jesus não falha. Jesus deu uma palavra, vamos para o outro lado. Ia falhar? Lá em Gênesis 1, começa a falar da criação da palavra. Deus foi criando através da palavra de Cristo. Haja luz, e houve luz. Haja estrela, e foi criando pela palavra. O mundo é sustentado, gente, pela palavra de Cristo. O mundo é sustentado, então existe um poder extraordinário na palavra de Cristo. Jesus e a palavra de Deus são um. Por isso que quando você tem uma palavra na sua vida, você tem Jesus na sua vida, você tem essa palavra na sua vida, vai acontecer o que a palavra está falando. As pessoas só sofrem porque não tem uma palavra nessa área financeira, nessa área sentimental. Ou se tem, elas não estão crendo. Então, que nem um discípulo, só tem a informação daquilo que Jesus disse lá e não compreenderam nada e foram. Porque se o mundo está sustentado pela palavra de Deus, e tá. Se Cristo, ele era a palavra lá, e ele veio para nós em forma de carne, né? O verbo se fez carne, a palavra, e habitou no meio dos homens, né? Algumas versões. O que ele está querendo nos ensinar? Que nós devemos confiar na palavra de Jesus, ou na palavra de Deus, ou confiar em Jesus. Confiar em Jesus é confiar na sua palavra. Quando eu não tenho uma palavra, gente, fica difícil. Em todas as áreas. Olha, os discípulos aqui não tinham. E sabe qual é o problema? Quando nós não temos uma palavra, ou você tem e não entende essa palavra, e você vai passar por um problema, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, né? Outra diferença aqui do evangelho para a religião. A religião fala, vem aqui que seus problemas acabaram. Não. O cristianismo fala, venha, os seus problemas não acabaram, mas eles têm solução. Eles têm solução. Não é um playground, não é um negócio, agora é maravilha, agora nós vamos. Não. Nem. Todo mundo que serviu a Deus na Bíblia, né, passaram por dificuldade, coisa pior. Imagina Jó, imagina, né?
e outros ali. Porém, nós temos uma palavra. E é isso que você tem que colocar. Que nós estamos falando lá, que eu dei a liçãozinha lá. 5 áreas da vida para colocar a palavra de Deus atuando. Porque se a tua área financeira ela está sustentada pela palavra de Deus, vai falhar? Não vai falhar, gente. Porque Jesus não falha. Às vezes existe um tempo para se ajustar às coisas, que é o tempo normal dessa vida, né? Mas se você tem uma palavra de Deus no seu casamento, vai falhar? Não vai falhar. Então, tudo que nós precisamos é ter o quê? Uma palavra. Que palavra que nós temos para nossas áreas? Eu falei lá, pegue a área que você está mais, pega as 5 áreas, mas veja que você está mais arrebentado. Ah, vamos pensar, eu estou arrebentado aqui, essa. Eu estou com esse problema. Aí começa a colocar lá os problemas. Eu estou com esse problema, eu estou com esse, eu estou com esse, eu estou com esse, eu estou com esse. Beleza. Eu estou com 5 problemas aí que eu estou tendo dificuldade de vencer. Não tem problema nenhum. Ter problema não é o problema. Repito o que eu disse. Ter problema não é um problema. Ter problema não é o problema. O problema é você não ter a palavra de Deus na sua vida que resolve o problema. Ter problema é uma oportunidade de você aplicar a palavra de Deus. Nós temos que começar a ver, gente, o reino espiritual, ou melhor, primeiramente, ver o reino natural de forma espiritual. E isso não é espiritualizar tudo. Eles estavam numa situação natural e Jesus falou que eles não tinham fé. Eles estavam numa situação terrena e Jesus falou que eles não tinham algo espiritual. Estão conseguindo compreender? Eles estavam passando por uma situação natural, né, de desastre, né, tempestade. E Jesus falou que eles não tinham algo espiritual para poder combater aquilo. O que isso significa? A palavra é uma atitude. Então, se eles não têm, se a gente não entender que a palavra é uma atitude espiritual, e não tem uma atitude, nós não vamos conseguir ter. Justamente. Mas é mais. É isso aí que você falou. Alguém consegue complementar? Eu consigo repetir o que você falou? Jesus falou para eles passaram por um problema de morte, só eles passaram, Jesus não. Né? Eles passaram ali, medo, dificuldade e tal, e Jesus falou assim, vocês não têm fé? Então Jesus está linkando, Jesus está ligando Espiritual no material. o espiritual no material. Agora vocês vão falar o que isso significa. Por que ele fez esse link? Por que ele ligou uma coisa na outra? Para a gente compreender quem está na sobreposição do poder. Muito bem. Quem é que está na sobreposição do poder? Isso significa dizer que o reino espiritual controla o reino natural. Simplesmente. Quando você diz para um problema assim, seja financeiro, seja dificuldade, seja o vento aqui, se aquiete, ele dá uma palavra no espiritual, com fé. E o natural teve que obedecer. Jesus claramente ligou, né, como é que você falou ali, a hierarquia, a precedência, o reino espiritual. Então, enquanto eles estavam vendo só coisas naturais, meu Deus, morte, isso e aquilo, Jesus está falando, meu Deus, use o reino espiritual, use a fé, aplique. É um lugar. Estava um lugar. Isso. Aplique.
Ou seja, eles estavam vendo uma situação natural com olhos naturais. E como que você tem que olhar? Uma situação natural com um olhar o quê? Espiritual. Se você olhar uma situação natural com um olhar natural, você não consegue, gente, resolver. Imagina que eu vejo um endemoniado lá. Eu vou falar que é ataque psicótico, né? Não é isso que eles dizem por aí? Né? Teve uma crise de ataque psicótico. Epilepsia, ataque psicótico, sei lá, tem um montão de nome que eles... Mas você, meu Deus e tal, e vai dar uma injeção pro cara, o cara desmaia. Aí depois volta bom. Dopo o Satanás. eu estou vendo apenas pelo lado natural. E se eu ver pelo lado espiritual? Eu vou agir com fé. E toda vez que eu ajo com fé no reino espiritual, eu dou uma palavra. Eu dou uma... O que Jesus falou lá? Vamos lá. Marcos 4:35. Nem sei quais são. Nem sei onde foi parar meu celular também. Quais são aí? A gente não. 8:30. 8:30 já? 8:30. Nossa, passou tão rápido. Aham. Peraí, deixa eu ver aqui, 4:35, vamos ver aqui. Peraí, 4:35, vamos ver o versículo. 39, Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Até aí. E houve uma grande bonança. Então, Jesus, ele, sabendo da precedência do reino espiritual, ele deu uma palavra, ela abriu lá, abriu aqui, deu uma palavra acessando o reino espiritual e fazendo isso, senta aqui, querido, ó, aqui tem um lugar para você. Fazendo isso, ele acalmou essa tempestade. Com o quê? Com palavra. Lembra lá que não é a fé que remove montanhas? Não é a fé que remove montanhas. Você pode ter um montão de fé, cara. Se não fizer nada com a fé, você pode ter um montão de ferramenta. Não é a ferramenta que resolve o trabalho. É a atitude, é você usar a ferramenta. Você pode ter uma loja de ferramenta. Eu tô com essa máquina quebrada, leva lá na loja lá. As ferramentas não vai sozinha lá. Ou seja, o reino espiritual é ativado. Uma das formas de eu ativar o reino espiritual é com palavras. Tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos voltar mais um pouquinho. Você só pensa que não tem solução para a tua vida, ou você só pensa que não tem solução para dificuldades numa área onde você não tem uma palavra atuante. Eu aprendi a ter fé através da fé do Nico, porque ele sempre ido com nós nos grupos, né? Aí era época do batismo, e o Gabriel a gente deu o nome, né? E ele quietinho junto, em tudo, né? Aí ele falou, eu quero batizar. Eu falei, Mica, vamos conversar. Falei, você não pode batizar para agradar eu e o Gabriel. Por que você quer batizar? Ele falou, porque eu escutei a pastora, era a pastora, dando o aviso do batismo. Ele falou assim, eu escutei a pastora falando que Jesus cura. E lá, alguém lá na família dele falou que ia durar um ano. E ele estava acamado, nossa, estava muito mal. Ele falou, eu quero batizar. Não é para agradar vocês, é porque Jesus cura. Eu falei para os dois, ele falou, então, ele vai ter que assistir a aula, certinho, e ele foi. Depois do batismo dele, ele voltou a andar. Então, Glória a Deus. Ele tem uma fé, assim, que é... O Gabriel, esses dias, brigou, a gente
não é brigar, mas é que a minha mãe, sabe, minha mãe tem os dois braços, as duas pernas, tá curada. Eu posso só linkar aqui? Sim. Olha só o que ela falou ali, ó. A minha fé aumentou através da fé dele. Sim. Eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso. Por causa Eu que junto a fé e eu aumento a minha fé através de uma atitude de uma pessoa. Ele estava mal um dia, muito mal. Nossa, era de noite, ele em casa, deu operação, ambulância de marcha. E esse Nica, eu fui tentar levar ele no banheiro, ele amoleceu e começou, sabe, ter um negócio que eu fiz no banheiro e esse que deu correndo. Eu falei, vamos ajeitar o Nica e vamos levar para o hospital, sei lá para onde. Sabe que ele olhou para mim, meio virando os olhos, mesmo quase tendo um treco? Não, só manda o Gabriel pegar o olhinho e olhar. Juro, eu peguei a Bíblia, o Gabriel sentou ele, abraçou ele, que estava caindo. Colocou ele sentadinho na cama, né? O Gabriel pegou a linha, começamos a orar, o Nica veio toda a novidade e dormiu. Ali, Glória a Deus. Eu não deixo ele cair mais nada. Glória a Deus, é isso daí, gente. Então eu posso utilizar, né, a fé de uma outra pessoa para poder também crescer em fé, né? Nós vamos ver isso daí para frente. Isso é importante. Se você não tem fé, ou se tua fé não alcança, você junta com outra pessoa. Entendeu? Veja exemplos de fé, né? E isso realmente aumenta a nossa fé. Porque eu e o Gabriel estavam levando ele para o hospital, e ele só pediu uma oração. Glória a Deus. Então, pessoal, nós só sofremos ou padecemos se nós não entendermos a palavra de Deus para uma área específica da minha vida, da sua vida. Por isso que nós temos que listar os problemas e, de imediato, achar a resposta na palavra de Deus para esse problema. Que palavra que você pode identificar para você poder lidar com essa situação que você contou aqui da tua mãe aqui, que ela, pelo que eu vi, né, é uma situação que te deixa vocês tristes, pressiona e tal, se desespera. Que palavra que Deus falou? Alguém pode lembrar aqui? Eu lembro de uma, mas alguém pode lembrar? Eu lembro de uma palavra que fala assim, ó: não temerás mais más notícias. Eu vou morrer! Eu vou me matar! Eu vou, raio que eu pata! Você vai. A Bíblia diz. Ontem com o Gabriel, ele chegou em casa, tô nervoso, ele vou tomar café. E ela começa a mandar áudio, sabe? É tipo aquela chantagem, mandar áudio. E o Gabriel falou, mãe, vamos conversar. Acha ela pra mim, por favor, lá. A gente só vai, sabe? Nós estávamos conversando sobre Jesus. Eu falei, Gabriel, calma, não brigue com a avó. E eu tô orando bastante. Eu antes, no começo, eu vou me matar. E eu teve um dia que eu saí, esconder tudo na casa dela, ficou, veneno de rato, tudo que vocês imaginam. Agora, sabe? Eu falei, Gabriel, vamos tomar nosso café. E ficamos 1 hora conversando sobre Deus. É tão gostoso, sabe? E ela ficou lá, parou com o xilique dela e eu falei, Gabriel, a gente tem que ter paciência e não confrontar isso. Cada vez que ela falar isso, levar uma palavra, eu não sei, sabe? E o Gabriel falou pra ela, ó, meu Deus, a senhora tá curada, devia estar dando pulo de alegria e comer do mato. Tá aí reclamando de tudo, ó, o Nica, né? O Nica tá com toda a dificuldade dele, ele pensa, ele acorda agradecendo, ele dorme agradecendo, ele ajuda. Ele só com um bracinho, ele passa café, ele quer me ajudar, sabe? Ele pega um paninho, ele quer limpar. Então, sabe? Mas é que a palavra entrou no coração dele. Às vezes você pensa assim, o Nick tá meio dormindo, ele assiste os cultos, às vezes ele questiona o que o pastor falou. Se escutou lá o que o pastor falou? Você viu? Entende? A palavra entra no coração dele. Tanto que ele está cada vez melhor de saúde. Fez um check-up e não tem nada. Glória a Deus, glória a Deus. Ângela, qual a palavra que você tem para essa situação? Eu e o Gabriel anota aí. Ajudar minha mãe. Eu preciso, porque eu não sei. A grande pergunta é, como que você vai ajudar a sua mãe? Não é você que ajuda. Isso. É o quê? Deus. A palavra. Gente, ó, esse assunto, nós estamos nesse assunto. Então,
A gente tem que... Isso. E essa situação dela veio muito legal nesse assunto, porque você vai resolver esse problema e você não falou isso em vão. Você falou porque Deus trouxe isso. O Gabriel estava tão nervoso que ele tinha desistido de vir, porque a mãe, gente, na hora que nós estávamos se arrumando para vir, a minha mãe, ela atentou tanto a vida desse aqui que o Gabriel quase largou tudo e falou que não vou mais. Eu vou abandonar, vou chutar o bote. Não, ele fez isso. Eu falei, Gabriel, você tá pronto? Ele falou, a avó tá louca aqui. Acharam aí, pessoal? Já. Salmos. Ele falou assim, quer saber, mãe? Eu nem vou mais, mãe. A avó só incomoda. Aí, o que eu fiz? Corri no quarto, arrumando esse daqui, me arrumando. Eu pensei, Deus, não deixa, né? Não deixa. Gabriel, posso perguntar uma coisa para você? Você tinha uma palavra para poder lidar com esse problema? A única coisa que eu tenho para mim, Não, ó, sim, olha a pergunta. Ó. Você tinha uma palavra para lidar com essa situação específica? a palavra, para nós é só João 3,16. Uhum, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, é João do Caminho, Verdade e Vida. Uhum, João 14,6. Isso, 14,6. Tá. Eu falei pra ela porque a avó, ela tem mais de... Quantos avó tem? 63. 63. Agora nós vamos te dar uma palavra aqui. Não, mas é porque o que acontece? Eu tive que discutir com ela. Daí ela começou a me falar, daí ela fica fazendo novena e mandando me comprar vela e não sei o quê. Você fica rezando, tipo assim, santo e não sei o quê. Tipo, pode que tenha santo, tudo que é tipo de nome. Entendeu? Mas, cara, eu não sei, porque na minha cabeça... Aqui, ó. Na minha cabeça não faz sentido você rezar sabendo porque... O que acontece? Ela tem 63 anos. Ela viveu na igreja católica, indo lá, fazendo novena, rezando o terço. Só que uma coisa que eu percebo em pessoas assim, que eles têm... ela sabe, tipo, tem Deus, ela tem a fé, ela sabe fazer oração. Tem a informação. Só que eles não lêem a Bíblia, cara. Eu tô falando sério, eles não lêem a Bíblia. Eles não lêem, tipo... Eles sabem, por exemplo, assim, o Salmo 21, o Salmo 23, que todo mundo, que os padres falam. Só que eles não sabem, eles não lêem, tipo, lá em João, lá em Mateus, o que fala de Jesus, o principal foco de Deus, sabe? Eu fico pensando, por aí, por que você não, sei lá, só tem tanta fé, por que você não vai rezar e não se tranquiliza e fala assim, Deus me cure? Por que você fica rezando, passando expedito, vocês vão aí? Sabe por que ela faz isso? Porque ela tá igual os discípulos na situação. Ela não entendeu. E não entendeu. E hoje em dia, lá, o médico falou lá no hospital, para de fumar, para de comer. Ela voltou, faz tudo. Para de comer bobagem. Ela faz totalmente o contrário. Continua. Daí, quando você fala para ela não fumar, ela fala que não consegue parar de fumar. Tá, beleza. Nós vamos resolver esse problema aí. Chay, vamos lá. A palavra que me veio seria Atos 16:31. Anota e vamos todo mundo lá. Aham, beleza. Uhum. Ó, vamos lá, todo mundo. Anote essa palavra aí pra você. Tanto é que ela brigou tanto comigo e com o Gabriel, daí na hora que eu tava colocando o Rita no carro pra mim. Atos o quê? Sabe o que ela falou com o Gabriel? Eu sei que vocês estão indo lá nesse lugar, dá pra vocês pedir pra Jesus me curar? Beleza. Então vamos lá, abra lá. Atos 16:31. Leia lá para nós, Machado. Ó, eu quero que todo mundo aqui compreende uma coisa hoje, né? Então vamos por parte, né? Que nem Jack Stripador, vamos por parte. O pastor Eliane falou isso. Vamos por parte. Qual é o tema de hoje? Só o tema. Se você pudesse dar um título para essa conversa, qual é o título? Eu quero palavras diferentes. Vamos lá. Você. Nana, qual título você daria? Até aqui que nós começamos a falar sobre isso. Porque tem desmedo. Crê somente. Luciano. Atos 16? O quê? Atos 16. Ela não. Ó, Luciano. Nós estamos aqui falando, então falamos até aqui. Se nós pudéssemos dar um título para... É como se fosse um estudo, né? De tudo que falou até aqui. Qual era o título que você daria do que você entendeu? Porque não tem fé.
Muito bom. Nada? Jesus Cristo é a solução. Muito bem, Germano. Ainda pode ser a mesma coisa, não tem problema não, pode. O verbo é Cristo e a solução. E tenha bom ânimo, ele venceu. Conhecer Jesus. Bem, todos estão corretos, tá? Então, toda... Por que ele pulou você? É porque ela não... Lançai a vossa, Tá, fala lançai então. a vossa sociedade em Jesus. Então, assim, toda vez que a gente estiver falando de um assunto, de um tema, né? Nós sempre vamos falar de um assunto, melhor dizendo, de um assunto. E todo assunto tem um tema. Amém? Amém. E é isso que vocês têm que ficar no coraçãozinho de vocês. Porque para a gente chegar no assunto, nós falamos várias coisas, tá? E qual agora, eu quero que você me fale, qual é o assunto que Jesus estava falando para os discípulos aqui? Até agora, que nós lemos tudo aqui 2 vezes aqui. Se você pudesse resumir Marcos 4, do 35 ao 41, qual era o tema? Inclusive colocaram até um tema aqui, ó. Cadê o tema que eles colocaram lá? Cadê? Colocaram um tema lá. Eles colocaram um tema lá. Porém, esse tema, ele não é fidedigno. Aqui na minha tá assim, ó. Jesus acalma a tempestade. Na de vocês também? A minha tá. A autoridade sobre a tempestade. Jesus ensina a palavra de Deus. Jesus, muito bem. E se vocês fossem... Corta só lá. E se vocês fossem dar um tema, qual tema vocês dariam? O meu tá assim. Jesus acalma a tempestade. Isso. E se você fosse dar um tema, qual tema você daria? Sem 6. Nós já falamos, não falamos? Sim, mas agora eu disse sobre o assunto geral. Agora eu tô vindo para cá. Tá? Ó, de tudo que nós falamos, qual é o tema? Tá o tema. Agora, de Marcos 4, 35 ao 41, disso aqui. Qual é o tema que você daria? Vamos começar por aqui agora, pela Luciana. Qual é o tema que você daria, Luciana? Jesus é a solução? Jesus é a solução. Muito bem. Chay? Poder da palavra. O poder da palavra. Muito bem. Joelson? Confiar em Jesus. Confiar em Jesus. Muito bem. Isso aí. Pode falar igual, gente. Pode falar. Confiar nele. Poder e confiança. Poder e confiança. Muito bem. Camila? Você não vai, não. Confiar na palavra. Confiar na palavra. Muito bem. Ângela? Pode falar igual, tá? Não tem problema, todo mundo. É confiança. Confiança. Gabi? Acalme-se, porque eu estou aqui. Calma, esse coisa aqui, ó. Pastor Darcy? Só Jesus para me guardar. Só Jesus vai me guardar. Muito bom. Viu como é que todos estão certos nas 2 situações? Porém, uma nós abordamos vários assuntos, testemunho e aquilo, e foi praticamente, gente, a palavra. Entendeu? Meu Deus. Foi praticamente a mesma palavra. Porém, quando você presta atenção no que Jesus disse, você extrai a solução para o teu problema. Repito o que eu falei. Quando você presta atenção no que Jesus disse, todas as vezes você tem que levar para o pessoal. Isso é a única coisa que você tem que levar para o pessoal, é a palavra de Deus. Então repita, a única coisa que eu tenho que levar para o pessoal é a palavra de Deus. E a outra coisa eu esqueci. Que quando Jesus fala aqui, você tem que levar para você. Ou seja, Deus vai ser a solução para o meu problema. Então você traz para você. Entendeu?
confiança para a minha situação. Eu devo confiar em Jesus. Então aqui nós temos esse exemplo. Então quando você lê a palavra, lê numa religião, aí você vai ler isso daqui e você vai falar, eu tenho que confiar, eu tenho que ter fé. Se ele falou, ele vai cumprir. Aí você traz para você. Então toda situação que você está passando tem solução. Nós vamos ler lá Atos 16:31. Vai lá. E, quando a leram, alegram-se pela exortação. Aqui está assim. É assim? Qual que é a palavra? Atos 16:31. 16:31. Deixa eu ver aqui. 16:31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e o Aqui, ó. casa. É aqui para cá. Você pegou daqui para lá. A minha para eles. Não que não esteja errado. Na Bíblia japonesa você estaria certo. Né, pastor? Que é daqui para cá. Você não sabia disso, não? Só por causa dos mangás do pai. Isso daí. É que ele está acostumado com mangá. 16:31, né? Olha aqui, 16:31. Aqui, ó. 16:31. Então, essa palavra é para vocês, tá? Então, anote. Põe assim, ó, palavra pessoal para tal situação. Tá? Então, no caso, ela estava sentindo, né, que ela quer tirar a própria vida. Uhum. A gente sabe aonde que vai uma pessoa que faz isso. Então, se né, você crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Uhum. Não há preocupação, porque Cristo, a própria palavra de Cristo já foi nessa situação. E a tua mãe, né, ela já está salva, porque você crê em Jesus Cristo. Então essas coisas vêm só que ela parte. Lê lá para nós, Gabi. A palavra é o caminho, Hã? A palavra é o caminho. Atos 16:31. 16:31. Atos 16:31, é isso? Atos Não, eu falou outra palavra ali, que é a palavra não sei o que lá. Eu queria escrever aqui para mim não esquecer. Eu esqueci. É a bota dos casais. Meu Deus, Camila, eu não sei onde ela foi. Que tal, como diz os Guarapavã? Ô, Camila, Mas ela saiu. Ela saiu, chegou a porta. A Camila pegou embaixo, né? Eu acho que ela Camila. A Camila tem. A palavra é para pessoal. que ele mandou a gente repetir. A única coisa Eu que eu lembrava. tenho levar para o pessoal Isso mesmo. Pede para ele deixar ali dentro ali. é a palavra de Deus. A única coisa que eu tenho para levar para o pessoal é a palavra de Deus. Isso daí. A única coisa que eu tenho que levar para o pessoal é a palavra de Deus. Gente, não leve mais nada, pessoal, só a palavra de Deus. E toda vez que você lê, lembrei lá o que eu ia falar. Ainda bem que está gravado, né? Que a gente ouve. Então. Toda vez que você lê a palavra, leve isso para o pessoal. Disse Jesus para os discípulos, disse Jesus para a Ângela, disse Jesus para a Jota, disse Jesus para o Gabriel. Por que eu não estou agindo com fé? A palavra é pessoal, gente. Essa é a diferença. Eu falei pro Gabriel assim que eu não estava conseguindo sentir a presença do Espírito Santo. Eu queria muito, eu acho que foi a pior fase da minha vida. E quando tudo desaba, né? Veio por chantagem, pessoas, daí a minha mãe, veio caso dali, caso daqui. Eu acho assim que aconteceu as coisas mais horríveis que pudessem acontecer. E teve aquele dia que eu liguei para o pastor Jota e falei assim, ele trabalhando, eu falei, eu não quero nem saber se o senhor trabalhando, desculpa, nossa. Gente, eu estava tão desesperada, sabe aquele dia que vem tudo ao mesmo tempo? Tudo. E o irmão pegou e pediu licença, né, pro chefe, orou. E eu falei, Gabriel, mas eu não estou conseguindo sentir, eu preciso sentir, Deus precisa fazer alguma coisa comigo. E aquela noite eu pus o dia para dormir, ajeitei tudo lá e dobrei no joelho. Só que eu peguei a Bíblia, não tinha uma palavra, não tinha nada, só tinha coisas ruins que o mundo estava desatando. Veio tudo ao mesmo tempo, tudo que ruim.
Aí eu não consegui orar, eu só falei, Deus, eu sou tua filha. Jesus, eu tô aqui, eu quero servir e me ajuda. Falei, tá aqui tudo, ó, não tem mais solução, não consigo resolver. Tá aqui. Mas a única coisa que eu sei que tá aqui na palavra, eu sou tua filha, o Senhor é meu pai, o Senhor vai dar um jeito. Eu não vou, essa noite eu vou dormir, eu não vou chorar. E amanhã eu vou acordar feliz. Porque chega, eu não sei me resolver, mas tá aqui. E Espírito Santo, por favor, vem aqui, me ajuda, me ajuda. Aí eu abracei a Bíblia de joelho na minha cama e eu dormi. Eu dormi, eu senti que me esquentou inteirinha. E ali veio, sabe, o entendimento do Espírito Santo. Eu falei, Gabriel, eu senti, ele puxou minha orelha. Veio assim pra mim aquela luz, sabe, aquele negócio que tava um frio, eu só tava com uma camiseta. E eu senti aquele negócio quente assim nas minhas costas e eu adormeci em cima da dele. E falou assim, comece limpando o teu coração, a tua casa, os teus. E no outro dia eu acordei numa alegria e eu dormi tão bem. Eu fiquei bem louca, assim, chamei até esse aqui pra contar que eu dormi tão bem. E no outro dia a solução começou a aparecer e as coisas começaram a se resolver, sabe? Quando eu falei, não dá mais, pra mim perdeu. Mas tá aqui, Deus, aqui tá, eu sou tua filha amada. E me ajuda. No outro dia a gente do nada, as portas se abrindo, assim, tá? E tudo indo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda, digamos assim, começou a resolver-se, né? Mas eu creio que a gente vai dar um grande testemunho de vitória, tudo vai se resolver, a paz vai reinar. O Gabriel ainda vai ver a avó dele ali orando, agradecendo, ela vai voltar a ter alegria, ela já foi curada da doença, ela vai curar dessa venda que falta. Amém. E ela vai voltar a ser aquela mulher alegre que cozinhava, que pescava, que brincava, que podia para passear. Ela vai voltar, eu creio. E é isso que eu oro toda noite. E eu já estou até agradecendo, porque eu estou vendo minha mãe junto aqui, minha mãe na igreja, minha mãe. Gente, olha o que aconteceu com o Gabriel, não vai acontecer com a minha mãe? Tem uma senhora que ela crê, mas ela não está tendo entendimento